o louvor digno ao Senhor. Esse é o tema da nossa breve meditação desta noite. O louvor digno ao Senhor, Salmo 116. Diz assim os versos de 1 a 12. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Irmãos, o que é louvar, né? Já até explanei algum tempo atrás sobre isso, mas será que louvar é só cantar hinos? Ou cantar hinos de forma melódica, harmônica, com uma letra bonita? Isso de fato não é propriamente louvar. É uma expressão do que podemos fazer de louvor, mas não é o louvar em si. Louvar é muito mais do que expressões ou performances musicais, como nós sabemos. Quando olhamos para o livro de Salmos, nós percebemos o que é de fato louvar a Deus. Os escritores de Salmo, na maioria das vezes, eles não estão preocupados em uma métrica, em uma rima, como a gente ouve nas músicas, né? A música tem que ter uma rima, tem que ter uma sequência ali de sons, mas eles estão preocupados exatamente na teologia, em quem é Deus e em apresentar esse Deus a nós através das coisas dessa vida. O louvor é um instrumento de aprendizado a respeito de quem é Deus nos seus muitos diversos atributos, até mesmo aqueles que foram falados aqui hoje, dos nomes de Deus que representam também os seus atributos. E o Salmo 116 é esse tipo de salmo. É um salmo em que a gente não sabe quem é o autor, diferente das músicas de hoje, né? Que as pessoas escrevem para serem famosas e vistas. De quem é aquela música, né? Mas esse Salmo 116 a gente não sabe quem é, porque pouco importa quem é o adorador aqui, mas importa o que o Deus fez para com o adorador. E é isso que nós podemos testemunhar. O louvor do salmista é manifestado pela condescendência, ou seja, pela benevolência, pela bondade de Deus em ouvir a sua oração no tempo de aflição. Então, esse salmo vai nos mostrar que louvar dignamente a pessoa de Deus envolve uma compreensão profunda acerca da grande compaixão que Deus tem por nós. A gente pode ver outros atributos em outros salmos, mas aqui o louvor digno a Deus envolve essa compreensão dessa misericórdia que Deus tem por nós. E aqui eu queria apresentar rapidamente 3 elementos que envolvem o louvar dignamente a Deus. O primeiro elemento é que todo louvor tem um motivo. Então encontramos o motivo do louvor, que está nos versos 1 e 2, até o versículo 7, até o 6, quando em 1 e 2 nós vemos o salmista dizer o seguinte: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. O motivo pelo qual o salmista louva, e louva com amor, porque ele começa falando sobre amor a Deus, é porque Deus tinha ouvido as suas orações no tempo da sua aflição. E todas as orações que nós lançamos a Deus, irmãos, elas não têm, Deus não tem por obrigação atender. As orações que fazemos a Deus é uma petição apenas, mas não uma ordem.
Nós não determinamos assim, ou faça isso, né? Porque não temos esse direito de fazer isso para com Deus. Né? Deus, Ele é o Senhor e nós somos os servos. Note que na oração de Ana para Samuel, o que Ana falou, como bem vimos, né? Senhor, se eu achar graça, né? Se tu se lembrares de mim, né? Se for importante realmente isso para ti, me conceder um filho, assim, né? Então eu te entregarei, eu te darei ele, né? Então, o Salmo 8,4 vai nos dizer que quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Nós não somos nada, né? Nada. E enquanto que Deus é soberano, poderoso, onipresente, onisciente, nós, pelo contrário, somos pecadores. Nós somos fracos, limitados, ignorantes. E por que então Deus quer nos ouvir? Exatamente porque Deus, Ele ama os seus. Deus, Ele se importa com os seus filhos. O salmista aqui, ele não está expressando um louvor interesseiro só pelo fato de que Deus concedeu coisas boas a eles, né? Porque é muito fácil louvar na bênção. Hoje, o Alene e a Simone estão aqui louvando a Deus, né? Por uma bênção inimaginável, fora de série. Mas louvar aqui, nesse momento, é maravilhoso. Depois que você já passou a guerra, louvar, né? Celebrar as vitórias depois de uma guerra é a melhor coisa. Mas a questão é louvar no meio de uma tempestade, louvar, né, no meio de uma chuva, assim, né? No meio de alguma coisa terrível em nossa vida, é algo que está fora da nossa compreensão humana do que é normal. Porque o normal é que na aflição eu me entristeça, eu me agite, né? A minha alma se perturba, como até acontece no salmista aqui, né? Quando nós lemos o versículo 3, quando ele fala: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Mas naquele momento, apesar daquela situação, que não é pecado você ficar triste, não é pecado você ter esses momentos de tristeza, são maravilhosos para a gente poder exatamente voltar e refletir sobre o nosso coração, sobre a nossa conduta a Deus, né? Mas a questão é que não é só tristeza. Há louvor naquele momento também, como o salmista expressa, porque no versículo 4 ele vai dizer que naquele momento de angústia, ele invocou o nome do Senhor e falou: ó Senhor, livra-me a minha alma. E o Senhor aqui é exatamente em maiúsculo, né? Jeová. Ele clama pelo nome do Senhor, ele invoca o nome, que envolve os seus atributos. E o Senhor, então, ouve a ele, como ele diz no versículo 5 e 6, compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus, e o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Interessante esse versículo 5, se você notou. Quais são os dois atributos que o salmista fala aqui a respeito de Deus? Deus é compassivo e ele é justo, né? E fala de misericórdia, mas é a mesma coisa de ser compassivo, de ter compaixão. Então, misericórdia e justiça. Mas vocês já pararam para poder pensar que isso é contraditório na vida de um juiz? Ou o juiz ele age com misericórdia, ou o juiz ele age com justiça, mas nunca o juiz pode agir usando as duas coisas. Eu vou citar um exemplo aqui. Imagine, existe um condenado, né? Aliás, melhor, um réu, e ele está no tribunal do júri. Ele matou 100 pessoas. Você fica aí do lado dele? Começa aí, né? Esse cara, né? Ele matou 100 pessoas. Ele está diante do juiz de um tribunal, prestes a receber a sua sentença. E a lei fala que a sentença dele é a morte. É a cadeira elétrica, né? É a injeção letal. E aí, no momento em que aquele juiz vai dar a sentença, ele olha para aquele condenado, olha para a sua plateia, para o júri todo ali que está vendo, né? Olhando ali todos os presentes naquele júri, e ele vai dizer assim: olha, eu te absolvo. Você está livre da sua prisão.
Você não vai mais para a cadeia. E além disso, eu comprei uma casa na praia para você e um carro. E pelo resto da sua vida eu vou pagar todas as suas despesas. Você, se você estivesse naquele júri, como talvez a família de uma das vítimas que aquele condenado matou, o que você diria daquele juiz? Você ia para cima dele, né? Eu vou fazer aqui a 100ª vítima, né, agora. Vou pegar esse juiz. Não é possível, que juiz louco, que maluco. Que louco. Mas, irmãos, se eu te disser que esse é Deus, esse é Deus. Deus exatamente fez isso conosco. Porque o juiz ele não consegue agir com misericórdia e justiça ao mesmo tempo. O certo é ele agir com justiça, o rigor da lei. Mas conosco, o Senhor não fez isso. Nós éramos para estar condenados, levados à morte eterna, né? Não só a uma cadeia de 30 anos, como aqui no Brasil, ou perpétua até, mas perpétua pela eternidade, né? Não só até morrer, como é hoje. E ele olhou para nós e ele falou: olha, você está absolvido. Eu te absolvo. E não vou te dar uma casa na praia, vou te dar acesso à vida eterna, que é muito superior, né, a isso tudo. Mas é a justiça, né? E como Deus pode ser justo, então, se ele agiu dessa maneira comigo, né, sendo um pecador? A justiça ele aplicou em quem? Em Jesus Cristo. Então ele podia fazer isso. Ele pegou alguém que não tinha qualquer condenação, alguém que não merecia, e ele aplicou a sua justiça ali. E matou a Jesus Cristo, que era para estarmos no nosso lugar, para que ele pudesse fazer misericórdia para conosco. Ele fez justiça com Cristo, mas usou de misericórdia para conosco. E o salmista, ele está exatamente louvando a Deus, não somente porque o Senhor o livrou disso, mas a maneira como o Senhor o livrou disso. Talvez aqui o salmista ele esteja indignado ou injustiçado por alguém, né, que o ofendeu, que é alguém que é igual a ele ali, a mesma condição. Mas se olharmos para nós com relação a Deus, o Senhor Deus não só nos livrou do inferno, do ponto de vista assim de que estou livre da condenação, que maravilha, mas Ele nos ensinou algo tremendo a respeito de quem é Ele. Ele é um Deus justo, mas Ele é um Deus muito, mas muito misericordioso. E isso deve encher, irmãos, o nosso coração de também agirmos assim para com as pessoas, de termos esse amor e essa atenção e essa misericórdia, né? Deus, ele executou a sua justiça aplicando-a na pessoa de Cristo, e esse é o motivo do nosso louvor hoje. Por meio do sacrifício dele na cruz, ali ele sofreu o nosso castigo, e ele foi perfeitamente justo e misericordioso ao fazer isso. O salmista tinha um motivo do louvor dele, que não estava envolvido prontamente ali com Cristo, né? Mas sim por um alívio, um suporte que Deus deu. Mas ainda assim Deus foi justo e misericordioso com ele. Mas nós, olhando para trás e vendo Cristo na cruz, percebemos que o motivo do nosso louvor é exatamente esse: Jesus Cristo, que foi a nossa justiça, ao mesmo tempo que foi a misericórdia de Deus para nós. Também, os versículos 7 a 11 nos mostram que há um outro elemento no louvor, que é o compromisso. Versículo 7 vai nos dizer o seguinte: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste a minha alma da morte, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. E note o que ele vai falar no versículo 9: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. E esse andarei não é o sentido só de andar, né? Agora que eu estou livre, então eu vou curtir, né? Vou andar, né, na terra dos viventes, fazendo o que eu quero. Não é isso. Mas o andar aqui, quando ele fala andarei na presença do Senhor, já muda, né? Não é só andar,
é andar na presença de Deus. E o que é então esse andar na presença de Deus que o salmista expressa aqui como seu compromisso de louvor? Andar na presença de Deus é uma outra forma de dizer viver em comunhão com Deus, conforme a sua palavra, aquilo que ela ordena. É a mesma coisa que viver desejando a Deus todos os dias mais do que qualquer coisa. É a mesma coisa que dizer que eu quero viver na dependência de Deus, apesar dos recursos que eu possa ter na minha vida. E é também viver confiando no Senhor, apesar do que possamos enxergar hoje, no presente. É isso que é andar com Deus, andar na presença de Deus, estar ligado com Deus. Quando Abraão tinha 99 anos, e aí você fala, ei, Abraão viveu com Deus a vida toda, né? Que maravilha, né? Abraão ali viveu, ele tinha 99 anos, o Senhor ainda relembrou isso para ele, lá em Gênesis 17, versículo 1, quando fala, Abraão, né, eu sou o teu Deus, anda na minha presença e ser perfeito. Ué, Abraão precisava ouvir isso, né, novamente? Ele já não tinha ouvido o chamado de Deus e estava fazendo a vontade de Deus, mas por que de novo Abraão teve que, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito? Porque, irmãos, andar com Deus é uma continuidade. Andar com Deus não é um momento pontual da minha vida. Não é agora, eu estou andando com Deus, né? E aí, eu tenho que sempre relembrar. Porque a nossa memória é curta, né? Ela é curta. Ela não lembra exatamente de que, para que a nossa alma seja preenchida, né? Se deleite em Deus, para que a nossa alma esteja em comunhão com Ele, ou que tenhamos esperança nele, essa alma ela precisa exatamente andar com Deus. Quando a nossa alma sai, né, do caminho, desanda, né, como a gente fala, né, desandou, né, já era. Né? Começamos a ouvir coisas que não agradam a Deus, a buscar coisas que não agradam a Deus, a tomar ações e medidas em nossa vida que estão contra a palavra de Deus, e começamos a ouvir as mentiras de Satanás. Mas o nosso compromisso é o compromisso que o salmista fez aqui. Andarei na presença de Deus, na terra dos viventes. E ele falou, né? Eu criei ainda, e que disse, versículo 10, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. E o salmista exatamente aprendeu isso, né? De que se ele estivesse, eu enxergo aqui como uma correção de Deus para ele, né? De que se ele estivesse andando, né, realmente perto de Deus, ele não passaria pelo que ele passou. Alguns falam que o versículo 10 aqui, alguns comentaristas, quando o salmista fala, eu cria que ainda que disse, estive sobremodo aflito, é que ele estava aflito no tempo da tribulação dele, né, nos sofrimentos dele, mas ele ainda cria que esse Deus estaria com ele e cuidaria de alguma maneira, resolveria aquela situação. Ao passo que no versículo 11 ele vai dizer, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. E os comentaristas eles falam aqui que qual a razão do salmista falar que todo homem é mentiroso? E alguns pressupõem que o fato foi que aquele salmista ele estava confiando em quem? Nos homens. E ao ver na sua aflição que os homens não estavam ajudando a ele, ele expressou, né? Eu disse na minha perturbação, os homens são mentirosos, né? Poxa, ele falou que ia me ajudar e não me ajudou. Mas foi para que ele pudesse compreender o quê? Que somente Deus, andando na presença de Deus, ele poderia, e ele veria que Deus não falha. O homem falha, né? Quantos prometeram várias coisas já para você? Eu prometo, né? Prometo que eu vou te pagar, né? Prometo que não sei o quê. Tantas promessas, né? E o homem sempre falha, mas Deus não. Então foi para ele aprender também, a ele entender que é preciso andar na presença de Deus e confiar nesse Deus que se faz presente, né? E aí, a última parte aqui, o terceiro elemento que envolve o louvor é a oferta. E ele vai exatamente expressar no versículo 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo?
Ele olha para trás, ele vê tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele, como Deus tinha livrado ele, a alma dele, e ele fala, o que eu vou dar ao Senhor? E aqui, novamente, ele não está procurando, nessa pergunta, ele não está buscando algo da sua vida, um bem próprio, para poder dar a Deus, né? Como a gente faz. Quando a gente ganha alguma coisa assim, alguém faz uma benevolência para a gente, né? A gente fala, poxa, até eu estou te devendo agora, né? O que eu posso fazer, né? A gente fala assim. Mas, no caso de Deus, não. Porque o salmista sabe que ele não pode dar nada a Deus. O salmista aqui, ele está olhando e refletindo na sua gratidão pessoal de que aquele Deus é impagável. Que ele iria se perguntar várias vezes, o que eu darei a Deus? O que eu darei a Deus? Ele não iria encontrar o que ele poderia dar a Deus. Algo de si. E na verdade, irmãos, temos que ser bem sinceros. Nós nunca damos nada a Deus. Sabia disso? Você nunca dá nada a Deus. A gente até fala, a gente pode até usar assim, eu dei a Deus, né, isso, eu entreguei a Deus isso. Mas na verdade, a gente tem que entender que a gente só pode dar algo que é nosso. E Salmo 24, versículo 1 fala que do Senhor é a terra e toda a plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então tudo isso que você está vendo aqui é de Deus. Eu sou de Deus, você é de Deus. Somos criaturas de Deus. Então, como é que eu vou dar, né? Eu como criatura me dou a Deus. Já é dele. Já é dele. Na verdade, o que quando nós estamos dando a Deus, entre aspas, nós estamos apenas devolvendo uma pequena, ínfima parte do que é de Deus. Né? Porque na verdade, o que Deus ele está contemplando no momento da nossa oferta de louvor não é prontamente a nossa oferta, mas é o coração daquele que oferta. Como foi com Caim e com Abel. Lembra? Eles foram trazer, né? Um trouxe ali o cordeiro, do primeiro cordeiro, tal, como Deus pediu, o outro trouxe do fruto da terra. E aí, note que lá vai falar que Deus contemplou a Caim e a sua oferta, e a Abel e a sua oferta. Então, primeiro contemplou o adorador, para depois olhar para a oferta deles. Porque a partir do coração do adorador, nós já sabemos qual vai ser a oferta, qual vai ser o fruto, né? Pela árvore não se conhece fruto. Então, Deus só precisa olhar para o nosso coração para saber o que nós vamos dar. Você não precisa, Senhor, eu trouxe isso aqui, você trouxe isso, né? Deus não se pega de surpresa. Ele já sabe, ele ali vai me dar aquilo, porque o coração dele está assim, né? Deus já conhece, Deus já sabe. Mas Ele quer exatamente que você externe isso através de uma oferta. E aqui o salmista, ele dá 3 tipos de devolução a Deus, né? Digamos assim, de oferta a Deus. Ele expressa, o primeiro é a oferta de deleitar na graça de Deus. No versículo 13, quando nós lemos, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Tomar um cálice, ou beber alguma coisa, né? No sentido mais aqui próximo à nossa linguagem, você só bebe algo com fome, né? Ou com sede, né? Na verdade, né? Então, quando o salmista fala de tomar o cálice da salvação, ele está dizendo, Senhor, eu quero que a minha alma se sacie, né? Que ela não sinta falta de mais nada a não ser dessa tua salvação. É o desejo que Davi pede lá no Salmo 51, né? Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aquela alegria que eu perdi, Senhor, quando eu cometi aquele pecado, né? Aquela alegria que se foi, que a minha alma ficou seca e deserta. Senhor, eu quero essa alegria da salvação, como esse cálice que eu beba, né? E que mate essa sede da minha alma. Nem mesmo a morte poderia subverter a graciosa salvação recebida de Deus, nos versículos 15 e 16. Preciosa ao Senhor é a morte dos seus santos. O Senhor deveras, sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. A morte é o último inimigo, né, que nós temos em nossa vida, mas nem isso. Porque até a morte diante do Senhor é preciosa aos seus olhos, né? Ou seja, a morte na vida de um cristão é a passagem para exatamente aquela vida, né? Aquela casa na praia daquele juiz, né? Maravilhosa, com tudo pago, né?
É isso que nos aguarda, é isso que nos espera logo mais. E, irmãos, isso mostra exatamente a justiça e a graça de Deus. Porque enquanto nós estávamos bebendo da salvação, do cálice da salvação de Deus, o Senhor Jesus Cristo bebia o quê? O cálice da ira de Deus. E o Senhor fez isso por nós. Aquele cálice era o que a gente tinha que tomar. Mas o Senhor deu a Cristo e nos deu um outro tipo de cálice. Também há uma segunda oferta aqui, que é a oferta, continuando no versículo 13, a parte B do versículo, que é a oferta que diz assim: e invocarei o nome do Senhor. E descendo para o versículo 17 nós lemos: oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Que é a oferta aqui do servir com louvor a Deus. Não somente somos chamados a deleitar, em Deus, na salvação, na graça de Deus, mas servir com louvor a Deus. Servir qualquer um serve. Mas, novamente, servir com louvor, servir com alegria, servir com ânimo é outra história. É outra história. Você pode ir para o trabalho só porque assim, eu tenho que ir para o trabalho, senão eu perco emprego. Mas é diferente você ir para o trabalho e falar assim, eu vou para o trabalho porque eu quero fazer alguma coisa útil lá, Quero que a minha empresa cresça, sei lá, quero que as coisas melhorem, então eu vou lá para... Então, a maneira como nós servimos é a diferença. O salmista aqui está falando, eu invocarei o nome do Senhor, eu oferecerei sacrifício de ação de graça. Essas coisas estão ligadas, porque exatamente o homem que invoca a Deus é o homem também que dá graças a Deus pelos seus feitos. Nós somente podemos invocar, e invocar o nome de Deus aqui não é só falar o nome de Deus, ó Senhor, mas expressa exatamente transmitir os atributos de Deus através não só da minha fala, mas daquilo que eu tenho enxergado e visto da ação de Deus na minha vida. E o salmista estava exatamente expressando isso porque ele havia passado por uma situação complicada e terrível. E a última oferta é a oferta de fidelidade à pessoa de Deus. De ser fiel à pessoa de Deus. Versículos 14, quando nós lemos: cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todos, ou de todo o seu povo. E o versículo 18, cumprirei novamente, os meus votos ao Senhor, duas vezes, porque ele tem que lembrar. Na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no templo, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Foi o que acabamos de fazer agora há pouco. Todos nós nos comprometemos com o voto a Deus. E votar a Deus realmente é algo que nós precisamos ter muita atenção. Porque Eclesiastes 5, 4 e 5 vai dizer que quando fizermos um voto a Deus, não podemos o quê? Tardá-lo em cumprir. Porque Deus não se agrada, de voto de tolos. Então cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpra. Que aqui não está falando da votação na urna, tá? É outro tipo de... É um outro voto, é mais perigoso ainda. É o voto a Deus. O que é votar a Deus? É se comprometer. É prometer a Deus. É dizer a Deus, Senhor, eu vou fazer isso. E Deus vai requerer. Como foi com Ana, como foi com outros dentro da Bíblia também. Mas compreendemos, irmãos, que aqui envolve o princípio da fidelidade. O cumprimento de um voto, é um cumprimento da fidelidade de um servo a Deus. Porque esse cumprimento, ele deveria exatamente testemunhar o coração de louvor daquele que vota. Ou seja, aquele que está votando tem que votar com consciência, no sentido bíblico, tá? Votar conscientemente, prometer a Deus conscientemente, porque ele está dedicando a sua vida. Ele tem que entender aquilo que ele está fazendo. Porque aquilo não pode voltar atrás. Mesmo sabendo que tudo que possamos devolver a Deus é ainda insuficiente para retribuir o seu grande amor por nós, precisamos dar o melhor que podemos ao Senhor.
votar, prometer a Deus e cumprir aquilo que podemos dar de melhor ao nosso Senhor, ainda por mais que somos indignos. E o Senhor nos renovou, então, irmãos, por fim, mais um ano. E a minha pergunta para você é exatamente aquilo que está no versículo 12. O que você vai dar a Deus por todos os benefícios que Ele já tem feito na sua vida? O que você vai dar a Deus? Como é que vai ser 2023 na sua vida? Será que vai ser um 2022 repetido, né, na sua vida espiritual? Ou será que vai ser pior do que um 2022? Né? Não, eu não quero, né? Eu quero que seja melhor. Eu quero que 2023 seja melhor, o melhor ano, né, da minha vida como um cristão. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor realmente é um Deus que merece todo louvor, ainda que, Senhor, olhando para as nossas vidas, nós vemos que somos insuficientes de dar um louvor que exprima toda a Tua grandeza. Mas cumpre, Senhor, nesta noite, voltarmos ao Senhor, a devolução das nossas vidas para exatamente viver de uma maneira, Deus, que o Senhor seja louvado de forma digna. Nos ajuda, Deus, que façamos esse compromisso em 2023. Que possamos lá no finalzinho de 2023, lá em 31 de dezembro de 2023, se assim o Senhor nos permitir chegar, olhar para esse dia de hoje, para esse culto de hoje, e exatamente expressar como um salmista a gratidão, porque o Senhor cuidou de nós com a Tua misericórdia, com a Tua justiça, e assim, Deus, possamos contar as próximas gerações que estão chegando os Teus feitos maravilhosos. Oramos no nome de Cristo por isso. Amém.